governo, quando não atrapalha, já faz muito, né? Exato. Eu acho que, e aí, assim, quando ele não atrapalha e de alguma forma ele se prontifica a ajudar, o impacto realmente pode ser muito grande. Na entrevista especial dessa quinta-feira, eu vou falar com mais um participante, mais uma atração confirmada do Empreende SC. O Empreende SC que acontece nesse mês de abril, nos dias 26 e 27 de abril, no AM Master Hall. O Empreende SC foi gigantesco em setembro do ano passado e está muito maior esse ano, por isso que a gente da Som Maior Comunicação abraçou o evento. E eu tenho o prazer de trazer o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário Marcelo Fetti. Muito obrigado por ter encontrado um espaço na agenda para conversar conosco aqui nos 60 minutos. Imagina, Arthur, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar conversando contigo e com todos os teus telespectadores. Secretário, eu sei que o senhor tem experiência na área de secretaria de desenvolvimento, tem experiência também na iniciativa privada, tem passagem como executivo pela Softplan, que é uma grande empresa de tecnologia, mas eu gostaria que o senhor, como diz o pessoal do Market Makers, do podcast do mercado financeiro, quem é Marcelo Fetti em 30 segundos? Vamos lá, vou ter dificuldade de falar em 30 segundos, mas... bom, eu sou um advogado, a minha vida inteira me dividi entre o direito e participações como executivo em empresa e no setor público, né? Eu tive a alegria de ter sido secretário em 3 cidades importantes, Itajaí, Palhoça e São José, e sempre procurei me dedicar muito à questão do desenvolvimento econômico, porque eu entendo que essa é uma frente aí que pode realmente impactar muito a vida das pessoas. E como é que foi a chegada na Secretaria do Estado por 2 motivos. Primeiro, e eu queria começar por aí, é uma secretaria que não existia. Então você está ajudando a criar, na verdade, essa secretaria. Não me lembro se já existiu uma secretaria com esse foco em algum governo catarinense. Eu gostaria de ouvir do senhor como é que foi a conversa com o governador Jorginho, se já havia tido essa conversa durante a eleição, já se der certo, se eu for para o governo, te quero comigo, ou se foi algo que aconteceu depois. Gostaria de saber como é que foi. Vem comigo, vem criar uma secretaria nova, assume a secretaria para mim. Não, realmente, a conversa foi depois da eleição, né? O governador Jorginho, percebendo a importância do setor de tecnologia, a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento econômico do Estado, ele, durante a campanha, se comprometeu com o setor produtivo, com as entidades representativas aí do setor produtivo, principalmente do setor de tecnologia, a CAT, na hipótese dele vencer, ele criar uma secretaria voltada à ciência, tecnologia e inovação. E, desde o primeiro momento, ele sempre disse que a indicação da secretaria caberia à Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, ao setor produtivo, como representante do setor produtivo, por ser uma pasta que você precisa ter um conhecimento, você precisa ter, no mínimo, uma vivência né, do tema para que ela possa realmente desempenhar o seu papel. E aí, após a sua vitória, o governador Jorginho procurou a ACAT para cumprir a sua promessa, cumprir aquilo que ele tinha dito durante a campanha, e aí acabou me convidando para assumir essa honrosa missão de criar pela primeira vez aí uma secretaria voltada a uma atividade que representa 6% do PIB de Santa Catarina, que emprega aí 60 mil pessoas, que gera uma massa salarial de 3 bilhões de reais, e que são 17 mil empresas que faturam juntas aí em torno de 20 bilhões de reais, né? E uma segunda parte que eu gostaria de ouvir do senhor é que a pasta é de inovação. E eu acompanho muito o mercado de inovação de startups, de aceleradoras, de investidores anjo, Uber, Airbnb e afins, e muitas vezes a gente vê essas inovações esbarrando no poder público, ou porque tem que regulamentar o serviço do Uber numa cidade, ou porque tem que regulamentar como é que fica a hospedagem, é hotel, não é, do Airbnb, porque e não é nem maldade de nenhum dos lados, são coisas novas que nunca foram pensadas antes. Uhum. E
tem um outro lado também que o poder público muitas vezes ele é visto como algo de inovação lenta ou que não é tão rápido, tão produtivo, tão eficaz quanto a iniciativa privada. Aí sai o cerne da iniciativa privada e entra no poder público. Como é que funciona essa pasta dentro do governo? Como é que o governo vai intervir no mercado de inovação para ajudá-lo? Quais são as atuações que o senhor está planejando para essa pasta? Vamos lá, Arthur. Primeiro, eu costumo dizer, e isso virou uma frase comum aí em todo mundo que passa pelo serviço público, em dizer que o governo, quando não atrapalha, já faz muito, né? Exato. Eu acho que, e aí, assim, quando ele não atrapalha e de alguma forma ele se prontifica a ajudar, o impacto realmente pode ser muito grande. Eu diria que a questão talvez não seja como o governo vai intervir, né, na economia para viabilizar esses novos modelos de negócio, mas sim como que o governo não vai intervir para que o setor econômico que trabalhe com novos modelos de negócio, ele possa realmente desenvolver as suas atividades. Agora, a realidade é que a estrutura de governo e mais o próprio ambiente jurídico, ambiente legal do nosso estado, ele não conseguiu, quando eu digo nosso estado, não falo só de Santa Catarina, eu falo do Brasil como um todo, né? Ele não acompanhou esses novos modelos de negócio, ele não acompanhou o que a economia avançou em termos de transformação digital, em termos de inovação. E aí você tem questões como essa do Airbnb, a questão do Uber e tantas outras questões que vira e mexe acabam caindo no nosso dia a dia, né? De forma que, dentro das ações que a gente está propondo para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma frente importante que a gente já vem trabalhando é justamente na adequação desse ambiente jurídico, desse ambiente legal, para que as pessoas possam não só ter tranquilidade para trabalhar nas suas atividades, porque outros modelos de negócio certamente acontecerão, mas para que o Estado possa, de alguma forma, efetivamente fomentar iniciativas inovadoras como essas que você comentou e como tantas outras que a gente esbarra aí no dia a dia. E tem um orçamento específico para isso? Como é que funciona no organograma? Fica dentro da Secretaria da Fazenda? Qual é a atuação, o braço dessa Secretaria de Tecnologia e Inovação? Isso é o mais emocionante, né? E é o que eu sempre digo, assim, que com dinheiro fica fácil, né? Claro. O desafio que o governador Jorginho me passou é o seguinte: faça com o que tem e faça o melhor. Então, o que a gente tem trabalhado muito aqui dentro, desde o primeiro dia de governo e pela liderança do governador Jorginho Melo, é em criar mecanismos para que a gente possa encontrar alternativas à escassez de recursos para fomento da atividade econômica, fomento do desenvolvimento econômico pela inovação. Como é que a gente tem feito isso, né? Nós apresentamos um programa chamado Santa Catarina Inovadora, que traz como grande diferencial das outras políticas públicas a colocação do setor produtivo no centro da estratégia. E aí o objetivo disso, o que é? Nós colocarmos todo o arsenal do governo de políticas públicas e mecanismos de incentivo econômico, fiscal e de fomento para que o setor produtivo possa nos ajudar a co-investir em ciência, tecnologia, mas principalmente em inovação, né? Então, assim, eu utilizo muito o exemplo da WEG, né? Então, assim, a WEG é uma empresa que no último ano ela faturou, no penúltimo ano ela faturou 24 bilhões de reais. Desses 24 bilhões de reais, 12 bilhões de reais foram de produtos criados pelo P&D dela nos últimos 5 anos, né? E ela investiu sozinha 500 milhões de reais em PDI só no último ano. Então, veja que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação tem uma taxa de retorno muito atrativa. E isso que ela fez sem nenhum tipo de incentivo do Estado, né? Então, imagina o que é possível fazer quando o Estado se prontifica a adequar o seu marco legal, adequar os seus programas de incentivo fiscal e econômico para fomentar ainda mais empresas como a WEG, que tem esse DNA inovador no Estado. Então, de forma que, independente dos recursos, o que a gente vem trabalhando com a nossa equipe, que é uma equipe muito competente, é na criação desses mecanismos para a gente poder co-investir
com o setor produtivo e aí aumentar ainda mais o desenvolvimento econômico intensivo em inovação. A gente costuma dizer aqui como nosso lema, inclusive de Santa Catarina inovadora, que o nosso objetivo é reinventar a economia catarinense a partir da ciência, tecnologia e inovação. A gente pode esperar que Santa Catarina tenha um foco para virar o Vale do Silício, a Califórnia do Brasil, ser o grande centro tecnológico do Brasil? Ter quase um selo de localidade, como tem os vinhos, por exemplo? Olha, uma das coisas que a gente tem procurado aqui, inclusive por orientação do governador Jorginho, é subir a régua, né? Então, quando a gente se compara nos rankings brasileiros, seja de IDH, seja de participação do setor tecnologia no PIB, seja no número de empresas, seja no ranking de inovação, a gente está sempre muito bem colocado. Mas quando a gente compara, por exemplo, índices como a produtividade das vários setores econômicos do Estado em relação ao planeta, a gente está sempre muito mal colocado. E isso é a parte que ninguém fala, né? Então, assim, o Vale do Silício, assim como o 22@ na Espanha, assim como todas as iniciativas que existem na Coreia do Sul e toda a formação do Estado israelense, que para nós é o grande benchmark, são parte importante da criação de Santa Catarina inovadora. Ou seja, a gente quer realmente nos comparar com esses casos que globalmente são super bem sucedidos. Secretário, falando de inovação, é impossível não citar aqui os centros de inovação. É um projeto que surgiu há muito tempo e, infelizmente, virou mais notícia do que deveria, porque houve muito vai e vem. De lança, aí não tem onde fazer. Aí tem onde fazer, não tem como fazer. Aí está no orçamento, tira do orçamento. Isso não é de agora, isso foi do governo inteiro anterior e veio desde o governo antes dele ainda. Como é que isso está no planejamento da pasta para esse mandato? Muitos já estão construídos, já estão colocados, mas eles têm que ser colocados em funcionamento. Como é que ele entra no organograma da secretaria? Os ambientes de inovação são um pilar importante do Santa Catarina Inovadora, né? Um dos 7 pilares que orientam o programa, né? Então, assim, o governador Jorginho, ele encomendou da gente, primeiro, um diagnóstico do status de todos esses 12 projetos dos centros de inovação que foram financiados pelo governo. Então, a gente está levantando o status, identificando aqueles centros de inovação que não estão concluídos ainda e vendo o que a gente precisa em termos de investimento e em termos até de medidas jurídicas para poder, no menor espaço de tempo possível, colocá-los em pleno funcionamento. Ademais disso, tem um ponto que é importante, é que os centros de inovação eles não foram pensados, eles não deveriam ser utilizados como um empreendimento imobiliário, né? Então, a ideia não é que a gente possa ser um espaço de locação para empresas de tecnologia. Você precisa ter toda uma metodologia, um modelo de governança ali dentro que realmente possa medir resultados e que possa realmente impactar a ciência, a tecnologia e a inovação no nosso estado. Então, o que a gente tem pensado nesse pilar? O que a gente está estudando nesse pilar? Primeiro, fazer esse diagnóstico, identificar quais são as ações que precisam ser colocadas em prática para que eles possam estar em pleno funcionamento e pensando num novo modelo, numa nova matriz de governança que possa privilegiar aqueles centros de inovação que realmente entreguem para a sociedade. Isso é uma das coisas que foi colocado como prioridade para a gente, entre outros razões pelo que você bem colocou. É um entra e sai de governos, e eles não entram em funcionamento e acabam não atingindo aí o seu objetivo primordial. Secretário, mudando um pouco de foco, o senhor é uma das atrações do Empreende SC. Foi como eu abri a conversa, foi com isso. Eu fiquei muito curioso sobre o que vem do senhor, tanto do Marcelo Fetti, quanto do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que será apresentado no palco do Empreende SC aqui em Criciúma? Primeiro, Arthur, que eu não me sinto uma das atrações do Empreende, mas fico extremamente lisonjeado, né? Eu me vejo como mais uma de tantas atrações importantes que o Empreende SC traz nessa edição. O Empreende SC é um evento importante para Santa Catarina, não só para a região sul, mas para todo o estado de Santa Catarina, que é um estado em que o espírito, a cultura empreendedora é muito arraigada e forjou a situação
privilegiada do ponto de vista de desenvolvimento que o nosso Estado vive hoje, né? O que eu estou tentando levar? Primeiro, um pouco da minha vivência, né? De como que eu procurei me formar ao longo da minha vida, as experiências que eu tive, mas principalmente trazer qual que é a visão do governo do Estado, qual que é a visão do governador Jorginho, qual que é a visão da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da importância dessa temática para a reinvenção da nossa economia. Existe um ditado que diz que o que nos trouxe até aqui não é garantia de que vai nos levar para o futuro, e esse é um grande desafio do nosso Estado, né? Nós chegamos até aqui fruto de muitos importantes empreendedores, de muitos governantes que foram importantes para o nosso Estado, e a gente precisa agora projetar os nossos próximos 50 anos, o futuro dos nossos filhos e o futuro dos nossos netos. E esse é o porquê da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e esse é o principal ponto que eu gostaria de compartilhar com os participantes do Empreende SC. Um outro ponto, falando de inovação, o senhor citou a WEG agora há pouco, na mesma região tem a Tupi, na mesma região nasceu a Van, na mesma região temos a BMW no Brasil, em Araquari, que é uma cidade que eu admito que eu só ouvi falar depois que a BMW foi para lá, mas a gente vê se temos um vale não do silício, mas um vale industrial, é lá. A gente vê uma diferença muito grande do desenvolvimento da indústria no norte do estado para aqui no sul do estado. Muito se fala da BR-101, que foi feita a primeira duplicação para cima de Florianópolis para depois descer. Eu gostaria de ouvir como é que é visto isso no governo, essa diferença, se há um plano para diminuir essa diferença, talvez dar uma atenção maior para as outras regiões, para que alavanque mais rápido e chegue mais perto, talvez trazer do norte para o sul, para o meio oeste, para o oeste, os cases e integrar, fazer um intercâmbio para ajudar nesse desenvolvimento, porque coisas boas têm que ser compartilhadas, né? E o que acontece no norte do estado é um exemplo nacional, né? Como é que é visto isso? Existe algum plano para espalhar esse sucesso do norte do estado para o resto do estado? Sim, Arthur, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho fundamental é o seguinte, né? A gente precisa respeitar as competências e as vocações de cada uma das regiões. Santa Catarina é o que é, porque a gente tem dinâmicas econômicas, vocações econômicas diferentes em cada um dos cantos do nosso estado, né? Agora, evidentemente que existe muita experiência na região norte, na região oeste, mesmo na região da capital, que pode ser compartilhada, assim como existem experiências muito bem sucedidas na região sul, né? De forma que a nossa ideia é realmente, pensando em rede, compartilhar todas essas experiências e fazer com que o estado como um todo cresça. Agora, a região sul, ela tem hoje um grande diferencial que está dentro do nosso radar como uma prioridade, que é a questão da lei de transição energética, né? A lei de transição energética, ela tem um potencial muito grande de alavancar a economia de Santa Catarina como um todo e principalmente da região sul, né? Eu costumo dizer que a lei de transição energética está para Santa Catarina no momento, assim como o selo de estado livre de aftosa sem vacinação foi para o setor agropecuário, para o agronegócio nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, é uma lei que só Santa Catarina tem no nível estadual e que a lei federal só gera impacto para o estado de Santa Catarina. Então a gente tem conversado aí com vários stakeholders, vários atores dessa cadeia produtiva que é o setor energético, para identificar políticas públicas que invariavelmente vão impactar a economia do Sul e, por conseguinte, a economia de Santa Catarina. Talvez aí tenha uma vocação econômica que estava adormecida há alguns anos e que pode gerar um novo salto de desenvolvimento econômico aí para a região Sul, que eventualmente pode até ultrapassar outras regiões, porque no setor elétrico, nessa questão da transição energética, todos os valores são sempre muito grandes. Então, qualquer coisa que se faça nesse setor sempre tem um impacto muito grande na arrecadação de impostos, na geração de riqueza, na geração de oportunidade para as famílias, enfim. A gente acredita muito que esse é um caminho que pode impulsionar ainda mais a economia da região sul. Quando o senhor fala da transição energética, a grande virada, a grande alavanca seria um remanejamento, uma reorientação do que temos aqui das termoelétricas, como em Capivari de Baixo, Jorge Lacerda, que quase foi fechada, aí veio a Fran Investimentos e acabou adquirindo,
ou pelas possibilidades de energias renováveis, que também já vimos vários projetos aqui de fotovoltaica, de eólica nas praias também. Qual dos dois pontos seria? Seria mudar a térmica ou seria investir mais na renovável? Eu acho que ambos, né? Eu acho, e assim, e o que a gente tem observado, que a gente tem discutido com esses atores, perpassa a questão da geração de energia, né? Você tem todo um setor produtivo que envolve aí tecnologias para a descarbonização da nossa matriz energética, ou de parte da nossa matriz energética, e que envolve, por exemplo, mobilidade elétrica, que envolve hidrogênio verde, que envolve, enfim, uma série de outras frentes que não são exclusivamente a questão da geração de energia, mas que tem na questão da geração de energia a carvão, talvez aí o seu pontapé inicial, né? Mas, assim, é um setor que, junto com o setor de saúde, é muito intensivo em tecnologia e cujos investimentos, eles são investimentos sempre muito vultosos, né? Então, eu não vejo, assim, só ou um ou outro, eu vejo os dois, né? E mais do que simplesmente a questão da geração de energia, eu acho que tem todo um conjunto de tecnologias que podem ser desenvolvidas a partir da geração de energia. Secretário Marcelo Fetti, muito obrigado pela atenção conosco aqui dos 60 Minutos. Espero que o senhor se sinta em casa aqui em Criciúma, no Empreende. Muito obrigado, Arthur. Eu já me sinto em casa e agradeço demais aí o convite para participar do Empreende SC e a oportunidade de estar aqui contigo no teu programa. Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, foi o meu entrevistado especial dessa quinta-feira, porque sexta-feira é feriado de Páscoa, por isso que a gente puxou a entrevista especial para quinta-feira, e tem muitas outras no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Eu fico por aqui. Até segunda-feira.